Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, meus amores. Aqui é a professora Andréa Santos, de Língua Portuguesa. E conforme o combinado lá no roteiro de estudos, hoje a nossa aula será no livro do Enem por Habilidades. Todos comigo, pegando o livro Enem por Habilidades, tá, pessoal? Foi? Todo mundo comigo? Esse livro aqui, ó. Vamos lá? Todos comigo, lá na página 5. Nós vamos fazer, tá? Alguns exercícios, tá? Que envolve essa habilidade. Bom, de acordo com a matriz de referência do Enem, nós vamos trabalhar hoje a competência da área 1, ok? Que diz que aplicar as tecnologias da comunicação e da informação na escola, no trabalho e em outros contextos relevantes para a sua vida. Bom, e aqui dentro da competência da área 1, nós iremos trabalhar, ok? Somente a habilidade 1, ok? A habilidade 1 diz que identificar as diferentes linguagens e seus recursos expressivos como os elementos de caracterização dos sistemas de comunicação. Então, só iremos trabalhar agora, tá? A habilidade de número 1 da competência da área 1, ok, pessoal? Vamos ver aqui algumas funções da linguagem. Então, eu escolhi alguns exercícios, né? Algumas questões que que nós iremos trabalhar algumas funções da linguagem, ok? Vamos pegar aqui o número 2, exercício de número 2, que diz assim: leia o texto a seguir. O título diz: a produção do pré-sal vai oferecer muitas oportunidades para o Brasil. Uma delas pode ser o futuro da sua carreira. Bom, o texto diz assim: para explorar e reproduzir o petróleo em águas profundas, a Petrobras desenvolveu novas tecnologias e terá que contar com colaboradores de diferentes áreas de atuação. Por isso, tem investido em diversos programas para a qualificação de profissionais, realizado parcerias, né, com universidades e incentivado muitos centros de pesquisas por todo o Brasil. São ações que vão trazer mais oportunidades de crescimento para o setor de energia, para o país e para quem vive aqui. Agora vamos ao enunciado. O texto publicitário tem na sua essência uma natureza persuasiva, né? Bom, então nós estamos diante, né, pessoal, aqui de uma função da linguagem, né, classificada como a função que causa, né, essa persuasão, né, que causa um certo tom de convencer, né, o leitor. Nós temos aqui uma peça publicitária. Então, esse texto aqui, como vocês podem perceber, né, é um texto de função conativa, tá? Apelativa, mas também é um texto, né, que também traz uma outra característica, né? É um texto que traz uma informação totalmente denotativa. Então, nós temos também um texto aqui de função referencial, porque é um texto com informações verdadeiras, tá? Mas também ele tenta persuadir o leitor, ou seja, convencer, né? Então, também é uma função referencial implícita aqui, ok? Bom, o texto publicitário tem na sua essência uma natureza persuasiva, uma vez que busca o convencimento do receptor e a ele é direcionado. Foi? Na peça publicitária em questão, o principal recurso expressivo identificador dessa ideia é só poderia ser a resposta de letra C. Podem marcar a letra C. A presença do pronome demonstrativo sua na frase. Uma delas pode ser o futuro da sua carreira, né? Essa frase está lá no título do texto, né? Então, é uma frase que tenta persuadir o leitor, né? Tenta convencer de alguma maneira, né, a acreditar na informação que vai ser lida, o texto que vai ser lido, né? Podem marcar a letra C, ok? Bom,
Questão de número 3, diz assim, o título, Erro de Português. Quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena! Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. É um texto, né, de Oswald de Andrade. Ok, pessoal? Vamos lá? Bom, com base na análise dos recursos expressivos do poema, pode-se perceber que o uso do termo erro, aí vocês só poderiam marcar a letra B de bola, né? Denuncia um problema gerado pelo português ao impor a sua cultura ao indígena. Então vocês podem perceber que a figura no caso, a função da linguagem, né, que nós temos aqui, ó, a figura de linguagem que nós temos aqui é a ironia. Ok, pessoal? Quando ele diz, quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio, que pena. Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Então, tem um certo tom irônico, né? Então, dentro desse texto, tá? Vocês podem perceber que há realmente uma denúncia, né? Aqui no caso, ó, podemos perceber que o uso do termo erro, né, causa uma denúncia, né? Passa uma denúncia, né? Reflete uma denúncia, né, de um problema gerado pelo português ao impor a sua cultura ao indígena. Nós sabemos que o índio ele nasceu nu, ele anda nu, né, no caso nessa época aqui, né? E também o português, por ter chegado, né, na terra vestido, tudo, então houve uma troca de cultura bem diferente, né? Percebemos dois tipos de culturas bem diferentes, do índio e do branco. Então, ele realmente, né, tentou impor sua cultura ao indígena. Então, podem marcar a letra B, B de bola. Bom, na questão número 4, nós temos aqui, né, uma ilustração que diz assim, da revista Veja, peça, acredite, receba. Nós vamos trabalhar agora a função da linguagem, né? Então, vamos ver aqui. A mensagem expressa em peça, acredite e receba ilustra a utilização de um recurso estilístico conhecido como... Então, aqui dentro nós temos uma figura de linguagem e também nós temos o uso também das funções da linguagem. Vocês podem perceber que aqui, né, nessa propaganda, né, que os verbos foram colocados assim no modo imperativo, né, nós temos aqui uma função conativa, né, também conhecida como função apelativa, porque tenta convencer o leitor, né, tenta persuadir, utilizando esses verbos, né, no modo imperativo, né. Foi, e sendo assim, nós também temos uma figura de linguagem, quando faz o quê? Uma gradação, quando cita, né, uma sequência, né, quando ele diz peça, acredite, receba. Então, há uma gradação, né? É uma figura de estilo, né, relacionada diretamente com a enumeração. Então, há uma enumeração de verbos, né, de atos, de ações. Então, essa sequência, né, tem um nome, né, é chamada de gradação, tá? Que é uma das figuras, ok, pessoal? De estilo, tá? Então, aqui só poderia ser a resposta de letra D de dado, ok? Gradação. Okay? As ideias aqui, né, são apresentadas, né, de forma gradativa, por isso que é gradação. Podem marcar a letra D de dado, ok? Vamos lá? Deixa eu mudar aqui a página, né? Isso, letra D de dado. Marcaram aí? Vamos agora para a questão de número 5. Nós temos aqui um anúncio, né, de jornal Correio Brasiliense. A minha alucinação é suportar o dia a dia e meu delírio é a experiência com coisas reais. Aí colocaram aqui, né, ícone da MPB, Belchior morre aos 70 anos. O cantor Belchior, né? Então vamos ao enunciado agora. Ao se observar a expressão, abram aspas, a minha alucinação é suportar o dia a dia e meu delírio é a experiência com coisas reais, fecham aspas. Percebe-se que o compositor Belchior fez uso de um recurso estilístico denominado, só poderia ser a letra D de dado, denominado de metáfora, que consiste em uma figura de linguagem que se caracteriza, né,
por uma relação de semelhança entre, né, dois termos distintos, tá, pessoal? Metáfora, tá? A minha alucinação é suportar o dia a dia e o meu delírio é a experiência com coisas, né, reais. Então há realmente uma metáfora aqui dentro, uma figura de linguagem muito explorada em textos. Mas também há uma função da linguagem aqui que eu identifiquei. Aqui também tem uma função da linguagem, né? Que quando nós falamos em recursos, né, em recursos expressivos, nós estamos nos referindo ao uso das figuras de linguagem e também ao uso das funções da linguagem, né? Então aqui nós temos a função da linguagem chamada função referencial. Por quê? Porque trata-se, né, de um texto, né, retirado do jornal, de um jornal. Esse texto aqui realmente é um texto verídico, né, um texto que traz informações verdadeiras, né, informações denotativas, de caráter denotativo. Então, sendo assim, nós temos uma função referencial, ok? Também. Vamos agora para o exercício de número 7. Vamos lá? Que diz assim: você pode superar mais essa barreira? O medo de falar da violência. Aí tem uma moça rasgando, né, a palavra medo, né? Então, é um cartaz bonito que tá aqui, né? A moça rasgando a palavra medo. E o enunciado diz assim: o cartaz utiliza diferentes recursos expressivos, com a finalidade de... Então, vocês podem perceber que aqui, né, nós temos como recursos expressivos, primeiramente, uma função conativa. É uma função conativa, apelativa, né? É uma função da linguagem chamada função conativa ou apelativa. Porque trata-se, né? Porque se trata de um cartaz, de uma propaganda, né? Vocês podem perceber que esse cartaz aqui, ele está tentando convencer o leitor, né? Há um tom de persuasão. Né? Você pode superar mais essa barreira. O medo de falar da violência. Ligue 180. Né? Então, aqui está dizendo, né? É medo, rasgando a palavra medo. Então, percebe-se, né, aqui nessa imagem realmente a função conativa ou apelativa e também, ao mesmo tempo, uma função poética. Né? Então, vocês podem perceber que há mais de uma função referencial também. E, além disso, né, fazendo essa interpretação textual, nós não podemos deixar de fazer, o cartaz utiliza diferentes recursos expressivos, com a finalidade de quê? Só podia ser a letra B de bola, estimular a mulher, né, estimular a mulher vítima de violência a romper com a sua clausura. Então, esse cartaz, ele visa, né, ele tem essa finalidade de estimular as mulheres que sofrem, né, com a violência, né, a romperem com as suas clausuras, mostrar mesmo que não tem medo e vão lá e denunciam, né, todas as violências sofridas em seus lares, né? Por isso que a resposta certa é a letra B de bola. Podem marcar aí. E a última aqui, nós temos um texto, né, cujo título Bullying. Vamos lá? Bom, é a última questão da habilidade 1, hein? Vamos lá? Última questão da habilidade 1. No próximo vídeo, nós iremos explorar outras habilidades, ok? Vamos lá. Bullying, vai explicar o que é o bullying. Vamos lá? Bullying é um termo da língua inglesa, né? Ou seja, bully significa valentão, que se refere a todas as formas de atitudes agressivas, verbais ou físicas, intencionais e repetitivas, que ocorrem sem motivação evidente e são exercidas por um ou mais indivíduos, causando dor e angústia, com o objetivo de intimidar ou agredir outra pessoa sem ter a possibilidade ou a capacidade de se defender, sendo realizadas dentro de uma relação desigual de forças ou poder. Agora vamos ao enunciado? Bem, o texto lido pode figurar em livros de pesquisa ou mesmo na internet. A alocação desse texto nesses lugares específicos ocorre porque se trata de só poderia ser a resposta de letra E. Podem marcar a letra E, de uma nota, né? Texto de definição
ou explicativo sobre o vocábulo que precisa ser conhecido. Então, pessoal, nós estamos aqui diante, né, de uma interpretação textual que visava, né, a identificação do texto que foi lido, ou seja, o texto está em forma de uma nota, né, também pode ser dessa maneira, dessa natureza, né? O texto lido, ele pode figurar em livro de pesquisas ou mesmo na internet. Então, a alocação desse texto nesses lugares específicos ocorre porque se trata realmente de uma nota, tá? Que é um texto de definição ou um texto explicativo sobre o vocábulo que está sendo estudado, que está sendo pesquisado, que no caso é o vocábulo bullying. E, ao mesmo tempo, nós temos aqui uma função da linguagem, tá? Aqui, nesse caso, nós temos a função da linguagem chamada metalinguística, melhor dizendo, metalinguística, tá? É uma função da linguagem, né, que visa explicar o código através do próprio código, né? Então aqui vocês podem perceber que logo no início do texto, o autor já foi dando a definição do que era bullying, né? Então, quando ele entrou com essa definição sobre o bullying, ele já estava explicando o código, né? Falando do próprio código, que o texto não fala sobre bullying. Então, ele já foi definindo o conceito de bullying. Isso é a função metalinguística, ok? Foi? Bom, pessoal, encerramos aqui, né? Os nossos exercícios, vamos dizer assim, né? As nossas questões, né, trabalhadas dentro da habilidade 1, tá? Nós vimos aqui algumas figuras de linguagens, né, e também algumas funções da linguagem, tá? No próximo vídeo, nós daremos continuidade no livro Enem por Habilidades, ok? Só que nas próximas aulas, né, nos próximos vídeos, eu vou estar explorando outras habilidades aqui no livro com vocês, ok? Bom, encerramos aqui. Né? Não esqueçam de colocar os nomes e a turma aqui nos comentários para que eu possa marcar a presença de cada um de vocês. Tá bom, meus amores? Fiquem todos com Deus. Um grande beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchauzinho!